projeto A Máquina de Escrever vem a ser uma proposta de um mapeamento afetivo do universo do livro. O que seria isso? Seriam encontros informais em que temos depoimento de pessoas ligadas ao livro. Por exemplo, escritores, leitores, bibliotecárias, livreiros, ilustradores, historiadores, pesquisadores, para a gente ter uma noção do que é esse encantamento que o livro traz, até hoje, até o século XXI. E hoje nós temos como convidado o amigo Rogério Coimbra. Rogério é um pesquisador da cultura do Espírito Santo. E o Rogério tem toda uma história junto à Biblioteca Pública, e hoje especificamente a gente vai falar sobre os 40 anos dessa sede da biblioteca. A Biblioteca Pública do Espírito Santo, ela tem vai fazer 164 anos agora em julho, 16 de julho, não é isso? E ela passou por vários espaços até chegar a essa sede oficial, em 14 de março de 1979. Hoje nós estamos no dia 14 de março de 2019. Há exatamente 40 anos ela está aqui na Praia do Suá. O Rogério vai falar um pouco dessa e de outras histórias. E o Blanc, como sempre, foi espirituoso em casar a imagem da máquina de escrever com uma instituição como a biblioteca, porque tem tudo a ver com a escrita e a leitura. A máquina de escrever, por sua vez, ou uma ideia de que poderia ela ser, só surge no início do século XVIII, e as bibliotecas surgiram milênios antes de Cristo, enquanto a máquina de escrever levou quase 2 séculos para se aperfeiçoar, porque existiam só protótipos, e geralmente as máquinas os protótipos eram em função de ajuda humanitária para cegos, surdos e mudos. Vários nomes conhecidos desenvolveram, mas a primeira marca comercial, a marca foi Model One da Hamilton, e a IBM estabeleceu um grande nome no ramo das máquinas elétricas. Mas vale aqui referir-se também à presença descobri, não sabia, Padre Francisco João de Azevedo, um paraibano, que em 1861 apresentou seu modelo de máquina de escrever. Expôs no Rio, ganhou medalhas. Ele, de certa forma, foi o Santos Dumont da leitura. Também mais mais um inventor que não é reconhecido. E também a imagem da máquina de escrever, eu ligo muito à prática da datilografia, que é a figura feminina. Os datilógrafos, geralmente, chamados no sexo masculinos, eram jornalistas, escritores, escrivães. Apenas para pular essa parte, quem não se lembra da notoriedade de Eva Peron? Foi uma exímia datilógrafa, eu me lembro. E também tem um filme francês muito interessante chamado A Datilógrafa, recente, de 2012, que é a relação pessoal do feminino com o patrão e a execução, a grande magia que uma máquina de escrever pode fazer. Em 79, a 14 de março, eu estava aqui presente. Eu era funcionário da Fundação Cultural, era chefe da seção de promoções, estava presente Marian Calixto, diretor-presidente, e Elcio Álvares. Estava terminando 79 o mandato dele, e ele inaugurou muita coisa. A rodoviária, Teatro Estúdio, Galeria Homero Macena, a TV Educativa. Então, o Elcio Álvares foi um governador muito atuante. Todo lançamento de livro, o Elcio Álvares estava presente. Se fosse quem fosse. Um cara que prestigiou bastante. E eu me lembro dele até hoje, porque tinha uma varanda ali, em que ele ficava olhando. Aí se via o mar daqui, não tinha muito edifício, e tinha os pilares da terceira ponte, isso aqui é o futuro. Eu fiquei pensando, hoje a gente pode ir à varanda, mas não pode ver muita coisa, por causa das edificações, porque a gente podia deslumbrar o quê? O Cais das Artes, que está lá.
só um náufrago, ansioso, respirando, sobrevivendo. À época, muita gente considerava que a biblioteca estava sendo instalada num ambiente de periferia, periférico. Mas vamos confirmar que hoje nós estamos num bairro nobre, que praticamente 70% do poder está no nosso entorno. Ministério Público, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça. Só o executivo que subiu o morro está lá na Fonte Grande. Saiu de um lugar nobre e foi para lá. E aqui está o poder, que inclui também o povo, os operários e os pescadores, né? Nós estamos sobre o mar, aterrado, mas com espírito navegador em busca de novas terras. Navegar é preciso, ler é preciso, viver talvez não seja preciso se não alcançarmos o próximo cais, o cais das artes. Muitos reclamam com certa razão que a instituição biblioteca, desde seu surgimento em 1855, sempre foi relegada a um segundo ou terceiro ou inferior plano dentro do quadro de prioridades para um aporte administrativo e financeiro visando seu desenvolvimento. Mas se vidas humanas são tratadas com certo desdém pelo Estado, pela ineficiência gerencial da educação, da segurança pública e da saúde, não há como se espantar com a falta de apreço pelas bibliotecas e sua função maior de formar e conquistar leitores, além de potencializá-los como futuros escritores e, sobretudo, seu templo sagrado guardião de produção literária e o depositário do pensamento de várias gerações. Hoje a biblioteca faz 40 anos. Ela possui 3 acervos, 3 coleções de destaque. A Capixaba, o Espírito Santo, de livros de autores nascidos e radicados no Espírito Santo. A coleção Província, com obras raras, publicadas desde o século XIX, tendo inclusive exemplares do lote de doação original feito por Brás da Costa do Rubi, e a mais recente coleção de José Teixeira de Oliveira, autor da História do Espírito Santo, com mais de 2.500 títulos, adquirida recentemente em 2007. Eu tive a honrosa oportunidade de manter pessoalmente os contatos iniciais com a viúva, dona Estela, do José Teixeira, para tratar de aspectos burocráticos e de viabilidade desse precioso legado. Muita coisa aconteceu nessa biblioteca que está ancorada no Mar do Suá e que passou por uma grande reforma após sua inauguração em 79. A grande reforma aconteceu em 2008 e o acervo foi transferido para o Instituto Braille, na Avenida Beira-Mar, e como toda obra pública, os atrasos sempre atrasavam, os atrasos se multiplicavam e causando embaraços tanto para o público como para a administração, que era comandada por Rita Maia e assessorada por Rita Moura. Hoje, podemos constatar as inúmeras melhorias com ganhos de quase o dobro de espaço, modernos equipamentos, inclusive esse confortável e bem equipado auditório, que já recebeu muita crítica, mas é um dos lugares mais agradáveis de a gente se reunir e trocar ideias. Esse auditório é um aglutinador de ideias, debates, confraternizações, sempre impulsionados com as mais nobres razões que o espírito humano possui. Sempre foi uma festa, sempre foi uma comemoração, um lugar de reflexão, uma vitória do livro e do escritor. Aliás, há um ano atrás eu tive a honra de receber cerca de 120 amigos para celebrar o lançamento do meu livro, O Assunto é Música. Hoje, Ana Maria Silva está no comando dessa instituição desde o ano passado, após uma experiência de 9 anos na Biblioteca Municipal de Benito Martins. Ano passado recebeu o Mérito Cultural Renato Pacheco, prêmio concedido pelo Instituto Histórico, além de outros prêmios internacionais de entidades apoiadas pela Fundação Bill e Melinda Gates. Aqui, sobre o mar, a direção ouve os pescadores e os percebe utilizar com naturalidade os espaços da biblioteca. A interação com a comunidade da Praia de Suá é ampliada e fortalecida a cada dia, através de parcerias com as associações de moradores deste bairro, Suá, e de Jesus de Nazaré. Cerca de 2.000 pessoas por mês são usuárias dessa biblioteca. Todas as diretoras que administraram esse espaço, Marlene Rodrigues, Deise Musi, Naida Alcuri, Eugênia Brosilin, Rita Maia e Ana Silva, sempre o fizeram com lisura e invejável abnegação. E eu quis dizer do profundo esquecimento do fato que, se não fosse o Braz Costa Rubim a doar 400 volumes para o seu acervo particular, montar a biblioteca estadual, há 164 anos, não estaríamos aqui. Não poderia, ao menos, se essa sede denominasse Braz da Costa Rubim? Suposições sem querer desmerecer o mérito do escritor Levi Rocha.
Isso foi aventado por um renomado escritor, Reinaldo Santos Neto, por sinal, o primeiro escritor residente da Biblioteca Pública. Entre 2000 e 2013, Santos Neto trabalhou na estruturação e ampliação da coleção Província, bem como da coleção Zé Teixeira de Oliveira, e desenvolveu um projeto de romance em 3 volumes, intitulado A Folha de Era, que é um romance bilíngue, publicado e distribuído gratuitamente aos interessados. O escritor Pedro J. Nunes, autor de Menino, Vilarejo e Outras Histórias e A Última Noite, é o atual escritor residente desta biblioteca, cuja atuação, como o próprio escritor descreve, é espontânea, nunca assinou seu ponto de entrada e nem assinará seu ponto de saída, e orgulha-se de ter como remuneração a cortesia dos que trabalham nesta instituição e usufruto do silêncio dos atos, desse templo do conhecimento dos mistérios sondados. Pedro Nunes é escritor residente dessa biblioteca desde 2015. Quando os portões dessa sede se abrem ao público, nos horários convencionais, qualquer um poderá ser premiado a encontrar o sorriso aberto de P.J. Nunes para ouvir ou falar sobre o ofício da escrita. A história dessa biblioteca é construída nesses 64 anos por pessoas abnegadas. Já manifestei meu afeto por essa instituição, que sempre veio desde criança, quando eu estudava na Escola Brasileira de Educação e Ensino, na rua Pedro Palácio, na Cidade Alta, e a Biblioteca Pública era a nossa vizinha. E me lembro como era bom subir silenciosamente as escadas de madeira nobre para deliciar-se com revistas coloridas como Tico-Tico, livros instigantes como Moby Dick e Pinóquio. Mas o melhor mesmo de tudo isso era descer em ruidoso galope, provocando a quebra do então e sempre respeitado silêncio. Aliás, quase não havia advertências ou punições. Vim a ver também, quando trabalhei nessa casa, entre 99 e 2003, a gentileza e a paciência das bibliotecárias com seus usuários, como se fossem freiras, irmãs de caridade, tratando com delicadeza das aflitas curiosidades dos leitores de qualquer que fossem as idades. Biblioteca, o templo dos mistérios sondáveis, como a descreve o sorridente escritor residente. A abnegação maior, sim, está registrada na história dessa instituição. Entre 1879 e 1880, o então presidente da nossa província, Eliseu de Souza Martins, já havia demonstrado seu interesse pelas artes e pela cultura ao assinar um decreto autorizando a construção de um teatro público, preocupando-se com o ensino básico e defendendo a causa da instrução popular, aventando a criação em Vitória de um templo consagrado às ciências, às artes e às letras, no qual funcionariam como sacerdotes os concidadãos. Em 1882, o presidente Herculano Inglês de Souza designou o ex-presidente a organizar o acervo da nova biblioteca. Souza Martins veio trabalhar na biblioteca. Não seria ele um escritor residente, então, antecedendo a Neves ou a Nunes? Ler é preciso, viver não é preciso. Comparando a leitura com o sexo, talvez o que os diferencia é que o prazer do sexo é momentâneo e depois negligente, enquanto a leitura é prazer posterior e constante. Informa o escritor Pedro Nunes que um estudo da Universidade de Michigan chegou à conclusão que ler aumenta a longevidade, afirmando que o hábito reduziu em 20% os riscos na mortalidade de pessoas que foram acompanhadas pela pesquisa, inclusive de escritores, que tiveram sobrevida após diagnóstico de câncer. Isso também faz pensar sobre sorridentes escritores, residentes ou não, pois há os sisudos escritores residentes ou não. Assim, vida longa a atual sede da Biblioteca Pública Estadual. Sobre o mar aterrado, como velho pescador, recolhe em sua rede novos leitores, novos livros, novas esperanças. E lá nave vai.